Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 13 de março de 2025, é quinta-feira e todas as quintas elas são regidas por Júpiter, que no céu de agora está no signo de Gêmeos, está nesse signo mental. Júpiter vai falar sobre a nossa expansão, o nosso otimismo, a nossa prosperidade. Ele é o maior planeta, ele é conhecido como grande benéfico, então ele é o responsável pelas grandes bênçãos na nossa vida. Ele rege os estudos acadêmicos, ele vai falar sobre ambientes religiosos, então templos. Também fala sobre locais assim que envolvem leis, justiça. Vai falar sobre o nosso autoconhecimento, como a gente se desenvolve, a nossa filosofia, a nossa verdade, a nossa fé. Casa 9 também pode apontar coisas nesse sentido. O Júpiter ele fica jubilado na casa 11, a casa que ele fica mais alegre, né, para se expressar, para receber essas grandes bênçãos. E a casa 11 é a casa dos apoios, então quando ele está ali ele se sente muito feliz. E também os melhores signos onde ele fica é Sagitário e Peixes. Ele também fica exaltado em Câncer, que é onde ele vai entrar a metade do ano. Quando ele está em Gêmeos, ele é complicado para ele, porque Júpiter vai falar sobre fé, e Gêmeos é um signo mental. Então, assim, não casa tanto com as características jupiteriais, tá? Então, o que causa, às vezes, é um excesso mental, às vezes uma sobrecarga mental, muitas oportunidades, possibilidades, às vezes, até já falando do primeiro aspecto do dia, que pode ter trazido muito isso. 7h13, a Lua, né, ela tá quase cheia ali no signo de Virgem, ela fez uma quadratura com Júpiter em Gêmeos. Então, lembrando que a Lua, ela tem esse trânsito de ficar 2 dias e meio em cada um dos signos. No mês, ela atravessa os 12 signos do zodíaco. Por onde ela anda, ela sensibiliza, ela vai ativando, ela recebe essas características. E então, agora ela está quase cheia. É um movimento de intensidade. E quando ela faz uma quadratura, a quadratura é um aspecto onde ela se sente insatisfeita, ela se sente tensionada, ainda mais fazendo uma quadratura com Júpiter, pode ter trazido exageros, excessos, às vezes nas expectativas, nas idealizações. A Lua ela vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções, o ritmo, o humor do dia. Então, às vezes, alguns exageros emocionais, sabe? A gente, às vezes, se excede nisso. Então, a Lua, ela tá no signo de Virgem, tem muito essa busca ali por resolver as emoções de uma forma prática, de uma forma material, né? Percebendo os detalhes, buscando essa organização, buscando essa ordem. E como eu mencionei, Júpiter tá em Gêmeos, que é um signo muito mental. Então, tá nessa busca, assim, de expandir as ideias. Então, tem um desencontro. A Lua em Virgem voltada para as questões da Terra e Júpiter em Gêmeos voltado para as questões assim do ar, do mental, da socialização, das trocas, dos aprendizados. Então, como eu falei, pode ter trazido aí alguns excessos por conta disso, alguma dispersão, às vezes uma sobrecarga, porque às vezes você quer organizar muitas coisas e ao mesmo tempo também tem várias coisas que você quer aprender, que você não se sente às vezes suficiente, pode trazer essas questões de perfeição também, enfim, pode ter sentido isso. Ali 7h13 foi o aspecto oficial, o momento oficial, tá? Então eu até coloquei no horóscopo que eu postei no canal de transmissão algumas reflexões que podem ter vindo desse aspecto, que é como unir a prática, essa materialização com o que você tem aprendido. Né? Então, na medida que você aprende algo, você já praticar, você já fazer, para não deixar esse acúmulo ali de informações vazias, tá? Também o que você percebeu que você precisa materializar, o que você precisa organizar e como ter esse equilíbrio, então, entre essa busca de detalhes, essa busca de ordem, mas também conectar com essa vontade de entender mais, aprender mais, conhecer mais, tá? Até pensando, Júpiter em Gêmeos também pode falar da questão mental, né, desses cuidados também com a saúde mental. Que mais? Então, às vezes, pode ter trazido um aceleramento na mente, um cansaço também no corpo, até pensando que a gente está também muito próxima desse eclipse, né? Então, falta de foco, que mais? E Virgem, dentre as partes do corpo, Virgem vai reger o intestino. Então vai falar muito também do nosso processamento das informações e também processamento das emoções. Então tanto o Virgem quanto o Gêmeos são regidos por Mercúrio.
que é esse astro que representa a nossa mente. Então, o quanto é importante a gente facilitar essa assimilação, esse processamento, essa digestão, tanto emocional quanto das ideias, né? Então, pensando assim, quando a lua está em virgem, às vezes você pode perceber que o teu intestino está mais sensível, às vezes vem alguma alergia, né? Você percebe, na verdade, alguma alergia, porque você está mais atenta a esses detalhes. Então, às vezes a gente pode pensar, se o nosso corpo ele é um microcosmo do universo, no Tantra a gente tem muito essa premissa, o meu corpo ele é uma versão menor, aqui uma versão diminuída do meu universo. Então, se eu organizo a minha digestão do meu corpo, eu organizo como eu faço a digestão das minhas emoções, das minhas ideias, né? No sentido de praticar, de incorporar. Então, às vezes, pensar em alimentos que podem te ajudar, ou alimentos mais leves, ou às vezes, sei lá, fibras, por exemplo, né? Pensar em questões, às vezes, que tá te faltando, você tá precisando. Virgem vai falar sobre esse aprimoramento, essa melhora. Então, quais os melhores nutrientes, né? Ele separa o joio do trigo, ele escolhe o que é melhor. Ele tem essa seletividade, tem essa... Não é discernimento a palavra que eu ia usar, mas essa capacidade ali de escolher o melhor, né? Porque sente, percebe, tem essa sensibilidade, tá? Então, às vezes, também pode ser um bom momento. Eu vejo pessoas que, às vezes, têm virgem forte também no mapa, se voltam muito para essas questões da alimentação natural. Então, busca uma alimentação mais funcional, alimentos mais naturais, né? Ervas, plantas também, além de frutas, legumes, todas essas coisas. Então, fitoterápico, sabe? Essas práticas mais naturais ali também da alimentação. Às vezes também pode ser um bom dia para fazer, como que chama aquela prática de mindfulness, quando você tá comendo, sabe? De trazer essa atenção, porque às vezes pode vir alguns exageros, né? Pensando que mesmo que a lua já tenha passado essa quadratura, ainda a gente tá cheiando. Então, quando a lua tá cheia, evidencia muito, traz à tona questões que poderiam não estar tão perceptíveis, já que a lua ela não fica cheia o mês inteiro. Então, quando ela fica cheia, algo vem à tona. É a mesma coisa se a gente pensar fazer uma correspondência quando a gente está para menstruar também, na TPM. Então, muitas coisas vêm à tona, que às vezes é só uma consequência de como a gente lidou com o nosso corpo o mês inteiro. Entende? Só que daí vem, né? Tá? Então, o que mais? Deixa eu pensar aqui que eu escrevi. Então, e tanto Virgem quanto Gêmeos, então, vão ser regidos por Mercúrio. Então, também essas práticas de meditação, de organização, né? De lidar, assim, com as coisas divididas, ter essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, tá? Que mais? Acho que é isso para esse momento, trazer essas questões à tona. E focar, assim, em estar presente no que você tá fazendo, tá? Porque, às vezes, quando a lua tá cheia, falta um pouco de aterramento. Então, buscar essa conexão com o corpo. Eu acho que eu até já indiquei aqui uma meditação que chama Body Scan, que você vai trazendo como se fosse um escaneamento do teu corpo inteiro. Ou, às vezes, você faz esse comando, né? Às vezes, até através da respiração, você envia a respiração para as partes do corpo e vai comandando esse relaxamento, sabe? Então, fazer essa conexão mente-corpo também, eu acho que faz sentido para esse aspecto, até para a lua em virgem, assim, em geral, tá? Então, esse vai ser o aspecto da manhã. Então, agora, o próximo aspecto que a lua está se dirigindo e vai acontecer oficialmente vai ser só perto das 6 da tarde. 5h45, a lua em virgem ela vai fazer um sextil com Marte em Câncer. Então, até esse horário, a gente está se dirigindo a esse aspecto. Então, depois que a lua ela realmente encontra um planeta, ela já olha para o próximo. Então, é como se a gente estivesse já focando as nossas necessidades, focando os nossos movimentos, a nossa nutrição já no próximo aspecto, tá? Então, a gente já se direciona para lá. A gente fala que é um aspecto aplicativo, a gente está se aplicando ali, tá? Então, a Lua está aplicando com Marte. Quais são as características, né? O simbolismo de Marte? Marte vai falar sobre ação, vai falar sobre assertividade, né? No sentido, assim, mais desafiador. Pode falar sobre agressividade, pode falar sobre esses momentos explosivos, de corte, tá? Mas como ele está no signo de Câncer,
Câncer é regido pela lua, então vai falar mais sobre cuidado, sobre questões domésticas, ancestralidade, nutrição, proteção, segurança emocional. Então o sextil é um aspecto ali que flui, é um aspecto de simpatia, então é bom, né? Eles conversam, a lua conversa com Marte, ainda mais que Marte está em Câncer e é regido pela lua, então flui. Então favorece muito essas práticas, essas ações, através do autocuidado, através da percepção mais intuitiva, tá? Através desse olhar para as suas sensações, para o seu corpo. Então, perceber ali o que você precisa para se sentir mais nutrida, para se sentir segura, se sentir protegida, né? Perceber como que você pode organizar melhor essa relação ali com o seu corpo físico, tá? Percebendo? Então, tem hora que é melhor para eu fazer tal coisa. E tal horário eu já tenho que parar de ter luzes na minha casa, parar de mexer no celular, porque senão minha mente fica acelerada, né? Então, trazer essas questões assim para percepção, tá? E pensando também nas regências, né? Virgem rege o intestino, Câncer o estômago. Então, mais uma vez, essa questão ali das emoções e a digestão podem vir à tona, né? Então, às vezes, quando a gente está se sentindo vazia, tem esses exageros emocionais, porque, na verdade, eu vejo que comer pra gente não é só uma questão assim de nutrição material, é uma nutrição afetiva, muitas vezes traz questões culturais, traz simbolismos às vezes que são muito maiores. Então tem até um livro também que eu já indiquei aqui, deixa eu só confirmar o autor, que eu acho muito legal para refletir sobre isso, que se chama O Banquete da Psique. Deixa eu ver o nome do autor aqui, Gustavo Barcelos. É muito legal porque ele traz essa comparação assim do que simboliza cada um das nossas escolhas alimentares, sabe? Então, às vezes a gente pode, através da nossa alimentação, a gente pode entender as necessidades da nossa alma. Então, quando a gente está comendo, a gente está incorporando isso. É como se a gente quisesse essas qualidades. Até pensando que uma das formas da gente se conectar com os planetas também é através dos alimentos, sabe? Então, por exemplo, Júpiter, ele rege manjericão. Então, às vezes, você se alimentar disso é se alimentar dessa prosperidade, porque manjericão tem essa questão da prosperidade, sabe? Então, pode ser a gente criar mais esse simbolismo, criar mais essa intenção para o que a gente está fazendo. E eu acho que até tem a ver muito com esse eixo Virgem e Peixes, né? Que é onde vai acontecer a lua cheia, que é onde está a lua e o sol no momento, que é a gente olhar para os nossos pequenos hábitos e ou perceber a intenção ou colocar uma intenção, porque daí a gente se conecta mais, entende? Então, às vezes, nessas coisas que a gente já faz automaticamente todos os dias, eu tomo café, eu tomo banho, eu cozinho, sabe? Então, colocar uma intenção quando você está fazendo isso, saber o porquê você estava fazendo isso. Até lembrei agora que eu estava lendo o livro do Agripa, três livros de filosofia oculta, acho que é esse o nome do livro, em que era um capítulo que ele falava exatamente, você tem que dar nome para cada objeto. Então, na magia é muito assim. Então, você pega essa pedra, você pega, sei lá, um atame, você pega um caldeirão, você fala, isso aqui é para transmutar minha energia. Isso aqui, e a mesma coisa você pode fazer com as coisas que você tem em casa, sabe? E daí você cria rituais a partir das coisas que você tem. Então, você pega a vassoura e você coloca, eu intenciono limpar a minha mente aqui através dessa limpeza de casa também, entende? A gente vai dando comandos, porque eu acho que isso é uma coisa que eu também falei muito na lua nova em Peixes. O peixe é muito sugestionável e às vezes essa sugestão ela é muito óbvia, você já percebe, assim, alguém fala alguma coisa você já sente, mas o quanto a gente pode se sugestionar também, sabe? Dar comandos ali pro nosso inconsciente. E acho que falei isso também de Mercúrio em Áries, que é muito essa comunicação, assim, de fazer, essa comunicação de direção mesmo, tá? Então, eu acho que é importante, tanto no sentido do inconsciente, quanto para você saber o que você está fazendo, uma forma também de estar presente, porque às vezes a gente fica muito desconectada. Você nem sabe mais por que você está fazendo aquilo, tá? Então, eu acho que é interessante, porque daí cria significado, cria essa conexão, cria essa conexão assim com o seu espírito, com a sua alma, sabe? Então eu acho que é bem importante isso. Você vai se organizando, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, mais uma vez, lembrando, a lua tá quase cheia, então
buscar essas atividades mais de relaxamento, porque quando tá no signo de Virgem, às vezes tem excessos mentais nessa questão assim de autocobrança, né, de crítica, tá? Então, às vezes, buscar atividades corporais assim mais tranquilas, né, tipo, fazer uma caminhada, fazer um alongamento, fazer uma prática de yoga também, que eu acho que também já vincula com essa questão, com outras questões, né, poder ajudar também, práticas de aterramento, né, de conexão ali com a natureza, então às vezes ter esse momentinho ali, chás também, né, uma coisa que eu trouxe no começo, que Virgem, eu acho que Virgem tem tudo a ver com jardinagem, sabe? Então, às vezes conhecer mais sobre plantas, pesquisar, às vezes colocar algum chá, por exemplo, no seu dia, né? Pode ser interessante. E pensando também em estudos de ginecologia natural, né? Falei de fitoterapia, mas ginecologia natural também pode ser bem interessante. Sempre, né? Mas quando a Lua está em Virgem, essas questões materiais físicas são mais sensíveis, tá? Então, acho que é isso. Esses são os aspectos para o dia de hoje. Então, cuidar com esse excesso de estímulos mentais, né? Cuidar com, às vezes, essa intensidade, essa dispersão que, às vezes, vem na lua cheia. Buscar essas práticas mais de aterramento, de foco. Escrita também, né? Virgem tem muito a ver com essa questão de escrever, de listar. Então, às vezes, escrever as suas prioridades no dia para você se lembrar, escrever sobre o que você está sentindo também para limpar, né, para uma forma de descarregar, selecionar e nominar também, né, o que você entra em contato no dia. Então, ter esse padrão ali, né, que é muito de Virgem, esse padrão de qualidade. E amanhã, então, a Lua já vai fazer uma oposição com Saturno, 00:40. E amanhã a Lua também entra em Libra lá pelas 16 horas, mas a Lua vai fazer essa oposição ao Sol 3:55, então o momento que ela fica oficialmente cheia, e aí às quase 4 horas que vai ser o momento do eclipse, tá? Do eclipse lunar em Virgem. Então, a gente pode sentir muito essa intensidade nessa madrugada, né? Então, eu até falei ontem no Twitter, falando, gente, foca na higiene do sono, né? Foca nesses cuidados, com o seu corpo, sabe? Porque às vezes vem essa intensidade mesmo. E você pode observar, então, se você tem algum planeta em Virgem no signo, no grau 23 ou 24, que é onde vai acontecer o eclipse. Mas de qualquer forma, mesmo que você não tenha algum astro, você pode observar a casa que você tem o signo de Virgem. Então, normalmente tem algo ali. Ontem eu até postei no YouTube um vídeo dando, assim, linhas gerais sobre o eclipse, para entender um pouquinho mais, né? Não especificando esse, mas dando linhas gerais, dizendo da origem da palavra eclipse. Eclipse, né? A gente pensar eclipsar é deixar ir, é abandonar. Então, às vezes, olha ali, por exemplo, eu tenho Virgem na minha casa 1. O que eu tenho que deixar aí sobre a minha relação com o meu corpo? Às vezes eu tenho Virgem na casa 7, eu tenho ascendente em peixes. O que eu tenho que deixar aí em relação aos meus padrões, dinâmicas de relacionamento, tá? Virgem ali na casa 10, então se você tem ascendente Sagitário, o que eu preciso deixar aí em relação à forma com que eu lido, com que eu me relaciono com o meu trabalho? Virgem na casa 4, se você tem ascendente em Gêmeos, o que eu preciso deixar aí em relação às questões familiares, ancestrais, as minhas bases, raízes psicológicas, sabe? Então já deve estar coisas que você já tem que deixar ir, e o eclipse ele acaba sendo esse aceleramento, tá? Ele acaba sendo um pouco mais intenso, um pouco mais caótico, porque ele acelera isso. Porque como a gente não está enxergando um dos dois luminares, o eclipse é sempre isso, é sempre um apagar de uma das duas luzes. A outra fica mais evidente, então acelera a consciência, porque o outro não está ali fazendo essa divisão, tá? Então tem esse vídeo no YouTube que eu postei, que eu falo um pouquinho sobre o eclipse, mas eu acho que eu já daqui a pouco eu vou postar mais um post no feed sobre o eclipse. E lembrando que os eclipses eles são mais relevantes para o coletivo, para a astrologia mundana, que é um estudo mais voltado para o governo, né, para o povo, já que fala mais dessas questões nesse sentido, envolve mais o coletivo. Acho que é isso. Tô pensando se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Então é isso, gente. Se cuidem. E assim, eu sei que às vezes quando tem eclipse as pessoas elas ficam um pouco receosas,
Mas assim, às vezes se não tem nada acontecendo, não vai acontecer nada, né? Então, se você não tem planeta em Virgem, mesmo que você tenha, são processos ali que eles acabam se acelerando, sabe? Então, eu acho que é mais perceber a si mesma do que ficar, às vezes, buscando informações fora, que às vezes te trazem mais ansiedade, porque Virgem vai falar sobre isso. Virgem é exaltação de Mercúrio. Então, às vezes, um excesso de pensamento que você começa a ter sensações físicas, você começa a somatizar, às vezes começa a criar doença, sabe? Virgem, no sentido negativo, tem um pouco disso de hipocondria, sabe? De ficar, às vezes, qualquer coisa acha que já pensa o pior, já fica olhando para o lado mais negativo. Então, eu diria para vocês buscarem mais essa conexão com o corpo físico mesmo, com a presença, com estar aqui no agora, essa conexão com o corpo, tá? E acho que é isso. Deixa eu ver se tem algo mais para falar para vocês. É isso, gente. Descansem, né? Porque Virgem, ele traz muito, como eu falei, esse excesso de pensamentos. Então, tente ao máximo relaxar, descansar, ter essas práticas para isso, tá? Porque, pensando que o eclipse, ele apaga, ele tá apagando esse nosso excesso de perfeccionismo, esse excesso de pensamento, né? Essa autocobrança, muitas vezes, de ter tudo sob o controle. E então a lua se apaga e evidencia o sol, que é mais essa entrega para o que a gente não pode controlar, para o que está além das nossas responsabilidades. Então eu vejo que é um momento de exercitar também esse entregar, não ter controle sobre tudo, tá bom? Então é isso, gente. Bom dia. Amanhã a gente fala mais.